Crente ou ateu, cristão ou pagão, todo ser humano já ouviu falar na Arca da Aliança. Sua história é repleta de controvérsias, mas o maior mistério acerca dela é sua localização. Afinal, ela foi realmente encontrada? Hoje, eu vou lhe contar um pouco a respeito da Arca da Aliança e quais as últimas informações sobre o paradeiro desta, que é a maior relíquia do cristianismo. Até mesmo entre os estudiosos da Bíblia, a Arca é um objeto de controvérsias. Para muitos, ela não é mais do que uma simbologia, representando Deus no meio de seu povo, de acordo com o Antigo Testamento. Para tantos outros, ela existe e guarda os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo de Israel no Sinai. Mas também há gente que interpreta de forma equívoca o seu significado nas Escrituras. No Antigo Testamento, é dito que a arca tem um conteúdo plenamente sagrado, as tábuas dos 10 mandamentos, que representam as leis de Deus. Uma jarra contendo uma porção de maná que Deus enviou em forma de chuva para Moisés e seus seguidores no deserto, fato que simboliza as provisões de Deus. E o cajado de Arão, irmão de Moisés, que, segundo alguns teóricos religiosos, tinha o poder de criar flores e amêndoas, símbolo de advertência de Israel contra os rebeldes. Segundo a tradição judaica, havia também um rolo do Torá, um guia sagrado para os judeus que teria sido escrito pelo próprio Moisés. Segundo a Sagrada Arca, sabe-se que é coberta de ouro puro por dentro e por fora, com uma bordadura dourada ao redor. Ela ainda possui 2 querubins, também folheados a ouro, que estão ajoelhados, um de frente para o outro em sua parte superior, sem que suas asas se toquem. Apesar dos mistérios que a cercam, é um dos objetos mais cobiçados entre religiosos, arqueólogos e fiéis. De qualquer forma, a Sagrada Arca é definida como sendo um objeto de altíssimo poder, a qual não poderia ser tocada, pois quem a tocasse teria a morte imediata. Quem se atrevesse a olhar seu interior tinha o mesmo destino. Há uma teoria que diz que a origem da arca não é terrena, isto é, ela teria sido entregue a Moisés por seres extraterrestres. Conspiração ou não, para os teóricos dos antigos astronautas, isso faz bastante sentido. Quando Moisés foi convocado ao Monte Sinai, não era Deus que ele estava encontrando, na verdade. Estava sendo levado a bordo de uma espaçonave que o esperava no topo da montanha. Quando Moisés voltou, tinha um brilho sobre ele, mas também parecia ter envelhecido consideravelmente. Para proteger a arca, Josué determinou a construção de um tabernáculo permanente na cidade hebraica de Siló. De acordo com o livro de Samuel, os filisteus roubaram-na dos hebreus. No reinado de Salomão, a arca foi mantida no Templo de Jerusalém, construído entre 970 e 931 a.C. Com a separação do povo hebreu nas tribos de Judá e Israel, ela seria mais uma vez alvo da dominação estrangeira. Quando o Templo de Salomão foi destruído em 586 a.C., o paradeiro da arca se tornou um mistério. Pois bem, a crença atual, amplamente aceita, é que ela desapareceu da história após o cerco babilônico de Jerusalém. Mas alguns discordam, chegando ao ponto de dizer que estão de posse dela. Agora, veremos alguns lugares em que, teoricamente, a arca poderia se encontrar, segundo estudiosos. Um destes locais é apontado como sendo a Capela Roslin. Apesar dos mais de 5.000 quilômetros que separam a Capela de Jerusalém, surgiram teorias
defendendo que a capela era uma reprodução do Templo de Salomão, onde a arca foi originalmente armazenada em seus dias gloriosos. Poderia este pequeno e inocente local de adoração ser apenas um lembrete do passado de Israel? Ou existe uma conexão mais profunda e oculta? Somente com a permissão de ser explorada a fundo é que teríamos a resposta. Mas sabemos que isso é oportunamente impossível. No sul do Egito, encontra-se o Templo de Edifu. Nesse templo, há um objeto tão antigo quanto sua história, que os egípcios chamam de Arca de Horus. Uma pequena estátua de Horus foi colocada no Santo dos Santos do templo, exatamente como a de Salomão, e era acessível apenas pelo faraó e pelo sumo sacerdote. Os sacerdotes, então, transportavam a estátua em uma arca que repousava em um pequeno barco sustentado por 2 varas. Uma escultura na parede da Arca de Horus mostrava que 2 criaturas semelhantes a pássaros estavam sentadas acima do barco, de frente uma para a outra. Esta arca ainda está disponível lá para ver. Será que centenas de visitantes poderiam estar passeando casualmente pela glória de Deus sem saber? Situada no norte da França, a Catedral de Chartres é outro local onde alguns estudiosos supõem estar a arca. Um pilar no exterior da igreja retrata os Cavaleiros Templários, uma organização militante cristã da era medieval, transportando o que parece ser um baú em um veículo com rodas. Em 1118, os soldados dos Templários teriam cavado um local no Templo de Jerusalém e lá encontrado a arca. A tradição afirma que a arca estava escondida nas profundezas do edifício antes dos romanos tomarem Jerusalém. Desde então, há suposições de que o objeto sagrado esteja na cripta da catedral. Um dos candidatos mais fortes para a localização da arca é o Monte Nebo, uma montanha de 817 metros situada na Jordânia, de onde Moisés viu a terra prometida e onde morreu, embora o local onde tenha sido enterrado seja desconhecido. De acordo com o livro de Macabeus, o profeta Jeremias agiu por instrução de Deus e escondeu a arca nesta montanha. Ele encontrou uma caverna, escondeu a arca e selou a entrada. Depois que alguns dos seus companheiros vieram ver o que ele estava fazendo, ele disse que ninguém saberia sobre este lugar, até que Deus reunisse seu povo e mostrasse misericórdia. Há uma outra hipótese, a qual é rejeitada por cristãos e judeus, de que a arca poderia estar bem guardada na igreja de Nossa Senhora Maria do Sião, em Aksum, na Etiópia. Conforme o Quebra-Negast, a crônica da monarquia da Etiópia, Menelik, filho de Salomão e da rainha de Sabá, visitou seu pai em Jerusalém e no caminho de volta para casa foi revelado que os filhos primogênitos de alguns nobres israelitas teriam roubado a arca. Quando percebeu que os poderes da arca não destruíram sua escolta, ele concluiu que devia ser vontade de Deus que ela permanecesse com ele na Etiópia. Por mais de 3.000 anos, ela é mantida nesta igreja e guardada por monges castos. E o único homem autorizado a ver a arca é o monge-chefe. Os fiéis que frequentam esta igreja foram levados a crer que a arca está realmente em algum lugar de suas dependências. Ron White foi um pesquisador que ficou conhecido por defender o sítio de Durupinar como o sítio da Arca de Noé. Juntamente com quase 100 outras descobertas relacionadas com a Bíblia e cujo trabalho continua a ter muitos seguidores, mesmo após sua morte, em 1999. Para ele, a arca não poderia ter sido levada para a Babilônia,
com base nas escrituras bíblicas. Deveria ter sido escondida algum dia entre o ano 621 e 586 a.C., quando os babilônios invadiram a cidade e o templo foi destruído. Em suas explorações, ele teria descoberto, entre outras, a Gruta de Zedequias, o 20º e último rei de Judá. Segundo os relatos, ele teria encontrado uma caixa de pedra colocada contra a parede, com muito espaço entre ela e o teto. A tampa estava quebrada, deslocada para o lado, e diretamente acima dela havia uma rachadura com uma substância marrom escura, parecida com a do fundo desta rachadura. Ele pôde vê-la da parte superior da tampa da caixa. Em ambos os lados dos pedaços quebrados, havia mais de uma substância marrom escura. E, de repente, ele percebeu que estava sentado em frente à Arca da Aliança, e o sangue de Cristo estava derramado sobre ela. Os relatos de White foram rejeitados como sendo uma afirmação concreta de que o que ele havia encontrado seria a Arca da Aliança. Este tema, aliás, continua bem guardado na gaveta dos mistérios. Se a arca ainda existe e pode estar em qualquer um dos locais aqui apresentados, talvez há de chegar o tempo em que a verdade nos será revelada. Por enquanto, o mistério vence. Coloque sua opinião nos comentários. Já conhece a história da Arca da Aliança? Para você, é possível que ela ainda venha a ser encontrada? Se gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Fique com Deus e um grande abraço. Tchau!